paz do Senhor, igreja do Senhor. Mais uma vez nós estamos na presença do Senhor de uma forma extremamente diferente em relação ao nosso costume anterior de ver uma casa cheia, de ver todas as pessoas que se dispunham a estar aqui no templo do Senhor. Mas o impressionante é que o templo verdadeiro do Espírito de Deus são as nossas vidas. O templo verdadeiro do Espírito de Deus somos nós. Nós temos que ser igreja aonde nós estamos. Nós temos que ser igreja dentro do templo, da casa do Senhor fisicamente, lá no trabalho, em nossa casa, em todos os lugares. O objetivo da escola dominical, ela não é uma mensagem, ela não é uma pregação. O objetivo da escola dominical é trazer alguns ensinamentos fundamentados dentro da revista da escola dominical que foi escolhida. E nós temos nessa revista uma palavra maravilhosa. Nós temos nessa revista uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja. E eu acredito que essa ordenança, no momento em que nós estamos vivendo, ela se faz muito mais presente à nossa obrigação como servos do Senhor. Ela se faz muito necessário nós termos uma urgência no discipulado de vidas que estão necessitando da misericórdia do Senhor nesta hora. Eu gostaria de dizer a você que nós vamos ter uma parte didática. Essa parte didática, eu preciso da sua atenção nela também. Ao final eu trago uma palavra de cunho mais espiritual, mais fortalecedor, mais de esperança do que o Espírito de Deus colocou ao meu coração, mas eu vou reservar isso ao final, porque eu vou me ater ao objetivo da lição. O objetivo da lição é a urgência do discipulado. Esse discipulado, conforme já foi lido no texto áureo, que foi enfatizado não apenas aqui pelo pastor Roberto, mas é um texto áureo da palavra de Deus, que está descrito no capítulo 28 de Mateus, no verso 19. Portanto, ide. É um imperativo para o povo do Senhor. Ide, ensinai todas as nações. Irmãos, não é para a gente deixar ninguém para trás. É para a gente ensinar todas as pessoas que estão ao nosso lado. E posteriormente, após crerem, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Como ensinamento dessa palavra, a gente nota que o discipulado, ele é fundamental para a vida do cristão. O discipulado nada mais é do que uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, transmitir esse conhecimento para as pessoas que não têm conhecimento. Mas muitas das vezes, em momentos como nós estamos vivendo, às vezes nós temos observado que a nossa própria vida, ou vidas de quem está ao nosso lado, pastores, obreiros, pessoas que dirigem congregações, pessoas que dirigem igrejas, que muitas das vezes, por uma situação de ter sido acometido uma perca de uma pessoa em sua família, a gente nota que essa pessoa tem ficado entristecido, tem ficado triste. Mas a palavra de Deus, ela nos garante esperança, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Nesse momento, o Senhor está nos ensinando que vale a pena nós confiarmos no Senhor. Nesse momento, o Senhor está nos ensinando que vale a pena nós permanecermos firmes na presença do Senhor. E como objetivo principal dessa lição, a urgência no discipulado, nós primeiro trataremos o que é discipulado. Na sequência nós trataremos o tripé, os fundamentos, os alicerces do discipulado, que são a palavra de Deus, a comunhão entre o povo do Senhor e também, propriamente dito, o serviço que cada membro da casa do Senhor pode executar para poder trabalhar nessa última hora, nesta hora que é primordial para a igreja na face da terra e para as vidas que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Nós precisamos também mostrar que o discipulado, ele gera um crescimento tanto para a igreja, quanto um crescimento espiritual para a vida que está sendo trabalhada, para a vida que está sendo levada ao aprendizado.
Primeira coisa, qual que é o ponto ápice do discipulado? Nós precisamos saber que quem nos ensina, o mestre supremo de todas as coisas é Jesus Cristo. Porque nós aprendemos e discipulamos as vidas no poder da palavra de Deus. Nós não podemos discipular as vidas em pensamentos próprios. Nós não podemos discipular as vidas nos nossos entendimentos. Nós temos que discipular as vidas pelo poder que o Espírito Santo de Deus irá nos inspirar nessa palavra para poder trazer direcionamento espiritual, fortalecimento e cura. E nesse momento, para você que está enfrentando essa dificuldade, eu gostaria de dizer para você, a palavra de Deus te garante que no dia da angústia, clame ao Senhor, Ele irá ouvir a sua voz. É um grande ensinamento do Senhor, descrito em vários locais da Bíblia Sagrada. É um ensinamento que Jesus deixa para o teu povo. No dia da minha angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Quer outra palavra nesse sentido? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está vendo o que Deus está falando para você? Deus está ensinando nesta última hora nós termos o discernimento de aprender, de gravar a sua palavra na tábua do nosso coração e de podermos clamar com confiança no trono do Senhor, porque só Ele pode nos dar vitória. A relação entre mestre e discípulo é um modelo verdadeiro do discipulado. Nós não podemos permitir que pessoas sem conhecimento espiritual estejam ensinando vidas, porque é muito perigoso quando uma pessoa interpreta a palavra do Senhor de maneira errada, quando a palavra do Senhor está sendo colocada em contexto para o qual não foi escolhido. A palavra do Senhor, ela tem que ser primeiramente inspirada pelo Espírito de Deus, para que posteriormente a gente possa usar do modelo de discipulado que o próprio Jesus Cristo ensinou para nós. Nós notamos nessa palavra no capítulo 28 de Mateus, uma palavra poderosa. Aqui há uma situação onde Jesus Cristo, o capítulo 28 de Mateus fala da ressurreição de Jesus Cristo, mas a ressurreição, ela foi vista primeiramente, quem tomou conhecimento da ressurreição primeiramente, foram aquelas mulheres que se dirigiram ao túmulo de Jesus, aonde o anjo instruiu e falou: vai lá e conta para os discípulos, fala para eles permanecerem firmes, porque o mestre está indo na frente de vocês, o mestre irá falar para vocês. Por que eu estou querendo dizer essa expressão desse momento para vocês? Será que naquela ocasião, quando o povo de Israel que cria no Senhor, que cria no poder da sua palavra, não ficou 3 dias angustiado, 3 dias sem a direção, 3 dias sem aquela palavra aprofundada do mestre? Pessoas, a palavra de Deus aqui fala que mesmo Jesus tendo aparecido, existiam pessoas que estavam duvidando do poder da palavra de Deus, e que estavam duvidando da ressurreição de Jesus. Mas eu quero dizer para você, nessa palavra está dizendo que foi dado todo o poder nos céus e na terra ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, nessa palavra, está nos orientando, que é para a gente ensinar as pessoas a obedecer a tudo que foi ordenado pela palavra de Deus. Irmãos, hoje, no contexto em que estamos vivendo, existem diversas pessoas que muitas das vezes desprezam o discipulado. Nós temos visto até no mundo secular pessoas desfazendo dos professores que estão nas escolas, pessoas que estão desfazendo de pessoas que têm experiência, e ela acha que a própria experiência dela pode levar ela em algum lugar. Mas esse desprezo que tem, nós não podemos permitir que esse desprezo entre no seio da igreja do Senhor, porque o que está sendo ensinado nos púlpitos da palavra do Senhor, quando alguém tem um compromisso verdadeiro com a palavra do Senhor, as pessoas têm que simplesmente ouvir a palavra, guardar no seu coração e, mais do que tudo, praticar o que está sendo ensinado, porque é palavra do Senhor, é verdade. É a palavra do Senhor é quem vai te trazer segurança, é a palavra do Senhor que vai te trazer o fortalecimento espiritual para a sua vida. O ensino bíblico, ele mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo.
A pessoa que está ensinando tem que ter uma vida idônea, tem que ter uma vida no altar, tem que ter uma vida com responsabilidade espiritual, porque senão ela vai perder no meio do caminho e vai deixar com que esse ensinamento se perca ao longo do caminho e ensina coisas erradas. Mas é mais fundamental ainda que do lado da frente de quem está fazendo a locução da palavra, tenha que ter pessoas que queiram ouvir a voz do Senhor. Tem que ter pessoas que queiram ficar antenado com o que o Senhor tem nessa última hora. Irmãos, a palavra do Senhor ela é verdadeira de Gênesis a Apocalipse. Não vai ficar nem um tio, nem uma vírgula aqui sem cumprimento. Então creia no Senhor Jesus, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, aproveita os discipulados que estão sendo colocados nesse momento de forma online para a tua vida espiritual, para que você possa viver como está descrito no 2 Timóteo 3:14. Olha que palavra interessante. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé de Jesus Cristo. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, ela nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Timóteo, você aprendeu de pessoas idôneas. Fica firme nessa palavra. E igreja do Senhor, quantas vezes pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros falaram com você uma palavra poderosa, tocou em você de forma maravilhosa naquele dia e depois foi abandonando, foi deixando esse ensinamento de lado. Eu quero te dizer, volta para o discipulado que está sendo ensinado você nessa última hora a permanecer firme na presença do Senhor. O que é discipular? Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Que coisa maravilhosa! Como Jesus foi primaz em colocar sabedoria para nós, para podermos relembrar de que Ele assentava às vezes na montanha, assentava em lugares de planícies, e falava assim, e passou a ensinar os discípulos e as pessoas que estavam com ele. Por que ensinar? Porque imagina, a nossa igreja ela é composta de pessoas de todas as classes sociais, de todos os formatos de vidas. Existem pessoas que estavam matando, roubando, prostituindo. Existem pessoas que eram bêbados. Existem pessoas de todas as diversidades. Existem pessoas também que já nasceram num lar cristão e permanecem até hoje fielmente na palavra do Senhor. Mas imagina, para poder colocar esse corpo de Cristo numa mesma dimensão espiritual, no mesmo propósito, nós temos que entender que o discipulado, ele é fundamental na vida do cristão. O discipulado, ele é fonte de sabedoria para nós podermos a cada dia elevar a qualidade das pessoas que estão vivendo aqui como membros da casa do Senhor e elevar o quê? Levar uma palavra que transforma, uma palavra que traz mudança de vida, pessoas que eram escravas do pecado e hoje são libertas completamente do pecado. Nesta hora, eu quero te dizer que o termo discipulado ele tem tudo a ver com discípulos. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele chamou discípulos. Esses discípulos acompanhavam Jesus em todos os momentos. A gente vê que esses discípulos em várias vezes também tinham dúvidas, tinham falta de conhecimento, mas Jesus estava lá com a palavra verdadeira, com uma palavra eficaz, com uma palavra direta para poder ensinar, para transformar e para fortalecer. E além de tudo, para poder garantir que quando Jesus Cristo fosse ao céu, esses discípulos continuassem a sua obra. Então, discipulado tem a ver com discípulo, tem a ver com aprendizagem, tem a ver com aluno, com seguidor. Isto vale tanto no âmbito religioso quanto no âmbito secular de qualquer escola. Os alunos de qualquer escola são discípulos de um professor.
são discípulos de um professor de ciências, de matemática, mas o que nós somos discípulos é da palavra do Senhor, e essa palavra do Senhor nos garante vitória em tempo de angústia, nos garante vitória em tempos de dúvida. Creia no Senhor Jesus Cristo, continue crendo, continue fortalecido, porque o Senhor Jesus, Ele é fiel para abençoar as nossas vidas, Ele é fiel para poder colocar as nossas vidas diante da Tua presença. E no discipulado, nós já vimos que tem pessoas que são levantadas pelo Senhor. No capítulo 12 de Romanos, ali dentro de uns dons que o Senhor separa, ali tem um dom maravilhoso que está sendo descrito assim, ó: se ensinar haja dedicação em ensino. Quer dizer, se você vai ensinar, dedica. Não faça de meia boca não faça de qualquer maneira. Porque a palavra de Deus, ela requer de nós responsabilidade. A palavra de Deus requer de nós sinceridade. A palavra de Deus requer de nós fidelidade. A palavra de Deus requer de nós discernimento. E como nós vamos buscar esse discernimento? Ao estudo da palavra. Nós temos uma trajetória a ser seguida. Irmãos, nunca esqueça, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém irá chegar até a presença de Deus se não chegar até Jesus, se não passar por Jesus. Esse é o maior discipulado que nós temos como ciência de que nós temos uma trajetória para ser caminhada, nós temos uma trajetória para ser trilhada nessa terra, nós temos uma trajetória a ser cumprida. Mas nessa trajetória, o Senhor, além dos discípulos, Ele também levanta uma grande comissão de pessoas. Quem são a grande comissão? Todos os servos do Senhor. Hoje nós não temos os apóstolos, os discípulos vivendo presencialmente em nossas vidas. Mas nós temos as cartas que foram escritas, nós temos as epístolas de Paulo, nós temos os evangelhos que foram instruídos para nós, nós temos os profetas maiores, os profetas menores, nós temos o livro do Apocalipse que revela para nós todas as coisas que irão acontecer no futuro. Não há desculpa para nós desvirtuarmos o nosso caminho do verdadeiro discipulado. E há uma grande comissão. O Senhor chama todo membro da casa do Senhor, toda a igreja do Senhor, para serem comissionados a ensinar, serem comissionados a levar a palavra, levar uma palavra instrutiva, levar uma palavra de conforto nas horas de angústia, levar uma palavra de refrigério para quem está precisando. Irmãos, todos nós estamos vivenciando esse momento crítico na face da terra. Hoje eu já postei na mídia social desse culto. Eu já pedi oração para minha irmã, para o meu cunhado, para o meu sobrinho. Porque a situação da Covid, ela aproxima dentro dos nossos lares. Mas eu quero te assegurar uma coisa. O Senhor Jesus reina sobre todas as coisas. O Senhor Jesus está no mesmo lugar, Ele está sentado num alto e sublime trono. O livro do profeta Isaías me garante isto. O livro do profeta Isaías me garante que querubins estão o tempo todo louvando a Ele. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. É o Senhor que guarda a minha família, é o Senhor que guarda a sua família, é o Senhor que vai te consolar desse falecimento que teve na tua casa, é o Senhor que vai restaurar quem está doente nas UTIs, é o Senhor que vai prosperar as vidas que não têm capacidade financeira de pedir uma medicação sequer, que não está encontrando leitos nos quartos, não está encontrando leitos nas UTIs, mas eu quero dizer, eu creio que essa palavra do Senhor, ela está sendo espalhada na face da terra, ela está sendo espalhada para poder gerar cura, para poder gerar confiança, para poder gerar refrigério. Nós somos uma grande comissão do Senhor Jesus, para levar a palavra do Senhor. Não saia debaixo do discipulado do que o Espírito de Deus tem para a sua vida. Nós somos comissão do Senhor, seja nas horas difíceis, seja nas horas de tribulação, seja nas horas da angústia. Meus irmãos, a tribulação ela gera um crescimento espiritual, ela gera confiança no Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus eu não gosto de deixar de falar várias vezes. Na angústia você tem o direito de clamar ao Senhor e você tem uma certeza, o Senhor irá ouvir a tua voz.
porque nessa hora de angústia, a tua voz está sendo clamada com firmeza, com direção. Você está dizendo: Senhor, eu não posso mais nada, eu não tenho capacidade de mais nada, mas eu creio que o Senhor Jesus tem uma capacidade de poder ir lá no leito da UTI onde está o seu parente, lá no quarto daquele hospital, nos corredores dos hospitais, porque existem hospitais nas cidades desse Brasil e no mundo afora, que as vidas estão nos corredores, já não tem lugares mais de serem tratados, mas eu, como profeta do Senhor, eu estou afirmando a você que Jesus Cristo, Ele é um Jesus que levou todas as doenças. Creia no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e a cura será trazida como fonte de libertação nessa última hora. Discipulado, fundamento espiritual para a igreja, crescimento, é vida para a igreja, é vida para quem chegou, é vida para quem entregou sua vida para Jesus. Como é que eu vou caminhar? A palavra do Senhor te ensina, querido. Como é que eu vou seguir? A palavra do Senhor traz refrigério para você. Venha estudar o contexto espiritual que essa palavra tem para você. Outra coisa fundamental que eu quero afirmar do discipulado. Nós já explicamos o que é discipulado, discípulo. Nós já falamos da grande comissão, que são todos da igreja. E agora eu quero falar de educação cristã. A vida do servo do Senhor, ela não pode ser trilhada em caminhos obscuros. A vida do servo do Senhor, ela não pode permanecer em lugares escuros. A vida do servo do Senhor, ela tem que ser uma vida igual ao que o salmista fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho errado e me guia pelo caminho eterno, pelo caminho reto do Senhor. Nós temos que constantemente vigiar os nossos pensamentos. Nós temos que constantemente preocupar com o que estamos pensando. Porque o inimigo, ele começa a colocar pontos de fraqueza em nossas mentes espirituais. Às vezes que você que perdeu alguém, você que dedicou em oração para que essa pessoa fosse curada, você às vezes ficou entristecido por algum momento, querido. O Senhor Jesus é quem manda no tempo das nossas vidas. É o Senhor Jesus que sabe o que é importante no nosso trajeto, no nosso caminhar. Como que nós vamos saber disso? Dentro da educação cristã. A doutrina dos apóstolos que foi ministrada ali no livro de Atos, no capítulo 2 e 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Irmãos, é fundamental o ensino, é fundamental nós estarmos com a comunhão e crendo que o Senhor Jesus atende às nossas orações. É tempo de nós vivenciarmos a educação cristã que nós recebemos ao longo do tempo. A educação cristã, ela está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. É o Espírito Santo que vai encarregar as nossas palavras corretas para as vidas que estão necessitando nessa última hora. Meus irmãos, é crendo em Cristo que nós vamos vencer. Irmãos, qual é a história registrada em qualquer livro da face da terra de que Jesus perdeu uma guerra? Não existe. Não existe. Esses dias para trás eu estava estudando o livro de Josué. Será que Josué, quando Moisés falece, será que Josué não fica em dúvida de que ele teria capacidade de seguir? Mas o próprio Deus vira para ele: ser forte e corajoso. Não te ordenei eu? Ser forte e corajoso. Igreja do Senhor, como educação cristã nessa manhã, eu te afirmo: seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa para obedecer o ID da palavra do Senhor. Nós temos responsabilidade espiritual de ensinar vidas com o nosso testemunho, com palavras, com orações para quem está precisando, com orações de libertação para quem está enlutado, para quem está encarcerado por problemas espirituais. É hora, meus irmãos, de nós levantarmos como igreja e exercer o verdadeiro discipulado. Nós temos que estar pronto para poder ministrar a cada dia a palavra do Senhor. Eu acho interessante
Aqui dentro da revista ela cita que um educador cristão, o nome Howard Hendricks, escreveu uma obra clássica em educação cristã, que se chamava Discipulado. E olha o que esse discipulado traduz: o caminho para afirmar o caráter cristão. Como a título da obra diz que o discipulado tem a ver com o desenvolvimento do caráter exemplar do cristão para servir ao próximo e influenciá-lo na convivência. Dentro da revista também há um ponto muito forte que me chama a atenção. Se o discipulado tem qualidade, a igreja tem qualidade, tem força, tem fortalecimento espiritual. Se o discipulado não tem qualidade, os membros da igreja serão enfraquecidos. Veja que responsabilidade é nossa. Mas é responsabilidade não apenas de quem está ensinando. Jesus tem uma grande comissão na face da terra para poder ministrar a educação cristã sobre cada vida, sobre cada pessoa. O discipulado ele tem que estar linkado em quê? Ele tem que estar linkado num tripé. O qual que são os fundamentos, os alicerces desse discipulado? Conforme eu já lhe disse, a palavra de Deus é o primeiro fundamento. Segundo, a comunhão, ela está muito bem destacada nessa igreja primitiva que está sendo citada em Atos 2:42. E ela também tem que estar linkada no serviço. Como que nós vamos estar lidando com essas coisas? É maravilhoso o que Deus tem para nós através da sua palavra nesta manhã. A palavra de Deus, ela traz autoridade para quem ministra. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Irmãos, não é pelo poder da palavra de quem ministra, mas é pelo poder do Espírito de Deus, que logo após você ter colocado a sua fé em prática de ministrar, a responsabilidade já passa a ser do Espírito de Deus. Se você falou verdades das Escrituras Sagradas, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não sou eu, é o Espírito de Deus. Veja que o Senhor coloca tanto o educador quanto a grande comissão. Ele deu sabedoria instrutiva na palavra. A pessoa obedeceu o que está determinado no livro de Mateus. A pessoa obedeceu, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, façam discípulos, ensina. Aí a responsabilidade, ela é transferida para quem pode. Ela é transferida para o Espírito de Deus. Porque o Senhor, Ele zela por essa palavra aqui. O Senhor, Ele é fiel a essa palavra. Essa é a palavra dEle. A palavra minha é mentirosa, mas a palavra de Deus é verdadeira. A palavra do homem, ela não tem qualidade, mas a palavra de Deus, ela é fiel. E o Espírito de Deus, Ele vai zelar pelo que está sendo dito. Irmãos, quantas vezes... Às vezes eu estou conversando com pessoas, às vezes de cargos superiores aos meus, quando permite adentrar no contexto da palavra de Deus, e a pessoa responde assim: olha, eu nunca tinha prestado atenção nisso. É uma semente que foi plantada. Preocupa a igreja em sair semeando nessa última hora. Irmãos, tira o foco da doença, tira o foco das mortes. Coloca o foco em Cristo Jesus. Coloca o foco em trilhar o discipulado do Senhor Jesus na face da terra. Meus irmãos, nós estamos na última hora. Irmãos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos falar para o povo, vamos declarar ao povo que Jesus vem, meus irmãos. Meus irmãos, eu fiquei surpreso recentemente. Um amigo meu recentemente falou: Silas, eu comecei a ler a Bíblia. É tão bonito. Essa palavra tem tocado o meu coração. Um rapaz que trabalha do meu lado. E ele saiu na sexta-feira. Foi o último dia que ele trabalhou na mesma agência que eu trabalho. Eu pedi para ele: não deixa de continuar estudando a palavra do Senhor. Porque eu quero te afirmar, meu amigo, Jesus vem. Jesus vem. Irmãos, falar para alguém que começou a estudar a palavra, falar que Jesus vem, essa é a palavra mais urgente da última hora do discipulado.
Essa é a palavra que pastores, evangelistas, presbíteros e membros da casa do Senhor têm que proclamar. Irmãos, anseie e ame a volta do Senhor Jesus. Essa é a educação cristã que nós temos que firmar nessa palavra de Deus. Porque a palavra, ela é a autoridade das Escrituras. Ela é singular, ela é única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Velho Testamento e depois ela foi descrita pelos apóstolos. Ela foi dita pelo próprio Jesus Cristo, que veio do céu. Ele esvaziou da sua glória. Ele viveu aqui por 30 e poucos anos para poder ministrar sobre nós uma verdadeira palavra de esperança. Irmãos, depois do Covid tem bênção. Depois da morte tem vitória. Tem restauração de um corpo que era frágil, inútil, e vai ser transformado num corpo glorioso. Nós teremos, irmãos, a mudança até do nosso nome. Mudança de nome tem a ver com submissão a quem dá o nome. O nosso nome foi dado aqui pelos nossos pais, mas lá em cima nós teremos um nome que será dado pelo nosso próprio Deus. Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. É maravilhoso o que Deus tem reservado para as nossas vidas, meus irmãos. Palavra do Senhor, se fundamente nela. Não há discipulado sem palavra. Mas também eu quero dizer, não há discipulado sem comunhão. Comunhão com os membros da casa do Senhor. Comunhão com o seu colega de trabalho. Comunhão com quem está aflito. Comunhão com quem está necessitado. Porque nós simplesmente não podemos levar palavra enquanto a pessoa está precisando de comida. Comida física. Nós temos que ter comunhão. A igreja primitiva nos ensinava isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão, as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha aqui a comunhão. Comunhão. Irmãos, não sofra sozinho. Fala das suas necessidades com os membros sérios da casa do Senhor. Nós estamos como igreja, nesta última hora, para executarmos o serviço da obra do Senhor. Essa comunhão, meus irmãos, ela é para nós. Nós, como igreja, nós temos que demonstrar amor. Nós temos que demonstrar fidelidade. Nós temos que demonstrar que nós temos obras corretas diante da presença de Deus para poder ser ministrada nas vidas. Nós temos que ser aquele que as pessoas, quando estão necessitando de uma cesta básica, que eles recebam de nós, não dos outros. Porque nós fomos ensinados a sermos pessoas que temos compromisso com o próximo. Amar o próximo é mandamento do Senhor. Amar o próximo é obrigação de quem crê na palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que estar fundamentados na comunhão. Essa palavra comunhão, ela vem de uma palavra grega que se chama koinonia. A palavra comunhão, dentro do nosso português, ela significa compartilhar, participar de algum evento em comum, ou um acordo. Se nós estamos em igreja, os irmãos que estão padecendo por necessidades na nossa igreja, nós temos que suprir. Irmãos, eu quero adentrar aqui em algo que o Espírito Santo coloca no meu coração nesse momento. Essa pandemia, ela trouxe preocupações quanto à vida física. E o Espírito de Deus me diz nesta manhã, dos meus eu irei cuidar. Eu sou o provedor das suas vidas. Eu sou aquele que quando tinha só um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na botija, eu sou aquele que multiplicou. Eu sou aquele que multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, aquele que fez alimentar multidões. Não é o emprego que te trará alimento. O alimento virá da mesa do Senhor. Eu sou aquele que fez o povo de Israel caminhar por 40 anos no deserto. E eu o provi de maná. Sou eu, o próprio Deus, que irá provisionar a sua casa de alimento. Mas
como igreja do Senhor, nós somos os instrumentos do Senhor para esse propósito. Nós somos, como igreja do Senhor, pessoas que são responsáveis nessa hora para praticar esse ato de serviço na casa do Senhor. Irmãos, nós não podemos deixar que um irmão que está necessitado espere do governo auxílio emergencial. É obrigação da casa do Senhor. E eu tenho orado ao Senhor: Jesus, eis-me aqui. O que eu posso fazer para o teu reino? Eu sei que nós temos planos de crescimento material, mas tudo isso irá ficar aqui na face da terra. Vamos crescer espiritualmente, meus irmãos. Vamos interpretar como vida espiritual o que está acontecendo na face da terra. Vamos abrir os nossos olhos, fechar os físicos e colocar os nossos olhos espirituais para o foco que é Jesus Cristo. Ele já nos ensinou o que vai acontecer na face da terra. Mateus capítulo 24 declara todas as coisas que nós estamos vivendo. É uma das fases pré-dores que nós estamos vivenciando pré a volta de Jesus Cristo. É ensinamento, é discipulado. A palavra hoje está sendo ministrada para você com toda verdade. É hora de igreja levantar. Nós temos responsabilidade com o discipulado. É urgente, a revista fala para nós aqui, ó, a urgência do discipulado. E nós temos que esclarecer a igreja que tem um ato de urgência. Nós temos que esclarecer a igreja que o papel do discipulado é da igreja. Nós temos que estar munido da palavra do Senhor. Nós temos que estar em comunhão. E nós temos que estar pronto para qualquer serviço que Deus mandar nós fazer. O serviço no Velho Testamento, ele estava relacionado aos sacerdotes, ao povo do santuário e a qualquer pessoa temente a Deus. Eu achei interessante essa expressão. A qualquer pessoa temente a Deus. Então ela chegou até nós. O serviço é nosso. Irmãos, imagina quando Jesus fala: os campos estão brancos, mas são poucos ceifeiros. Nós vamos gastar tempo com preocupações? Nós vamos gastar tempo com o quê? Eu nunca imaginei ver a igreja no estado físico em que está aqui. Se alguém me contasse que algum dia a igreja estaria com seus bancos completamente vazios, não dava para a gente poder aceitar uma explicação dessa. Mas leia no mundo espiritual, meu amado. O mundo espiritual já está te traduzindo. O uso de máscara. Nós estamos te mandando usar máscara. Você não pode comprar o que você quer. Você não pode caminhar aonde você quer. Isso já é um pré-anúncio do que vai acontecer após a volta de Jesus. Levante-se, igreja. Levante-se. Estude a palavra do Senhor. Vá para os pés de Jesus. O verdadeiro discipulado, meu irmão. Eu sei que muitos gostariam de estar escutando outro tipo de palavra nessa manhã. Mas eu não vou deixar de falar da volta de Jesus. É um compromisso que eu tenho com as oportunidades que o Senhor me dá. Eu tenho que ministrar sobre a volta de Jesus. É responsabilidade de quem está exercendo o serviço na casa do Senhor falar de um novo céu, de uma nova terra. É responsabilidade de declarar para você que perdeu um ente querido que o seu coração está totalmente abalado. É responsabilidade de eu dizer a você que um dia não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais clamor. É responsabilidade de eu dizer para você que lá no céu há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nesse rio há frutos durante todos os meses do ano. Lá não faltará alimento para a tua vida.
E o que nós estamos vivenciando nessa época é um pré-anúncio. É um pré-anúncio, igreja. O discipulado, ele é dentro de palavra e da palavra de Deus. Ele não é sobre casa nova, sobre carro novo. Ele não é sobre emprego novo. Não é sobre isso. Essas coisas o Senhor te dá depois que você busca Ele em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa nem correr atrás, o Senhor te acrescenta. Mas buscar, trilhar no caminho da salvação, isso é responsabilidade nossa. E nós temos como serviço traduzir o que as Escrituras Sagradas têm na palavra do Senhor. No tópico 3, o meu tempo já está quase esgotando. No tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Irmãos, eu fico observando como deveria ser perfeito estar assentado ao lado de Jesus e ouvindo dele parábolas. Como devia ser perfeito poder ver Pedro, no princípio do livro de Atos dos Apóstolos, levantar com autoridade do Espírito de Deus e pregar para multidões e ganhar 3.000 almas, 5.000 almas. Como devia ser precioso, pastora, Pedro entrar no templo, o paralítico ali, eu não tenho nem prata, não tenho ouro para você, mas levanta e anda, vem cá, eu vou te levantar, levanta e anda. A comissão da última hora está faltando essa responsabilidade espiritual, eu me incluo nela. Irmãos, pessoas que estão no último grau da UTI, se nós orarmos com fé, o Senhor Jesus cura. Jesus está trazendo cura, meus irmãos. Nós temos sido abalados sim, nossos amigos têm falecido sim. Eu fui trabalhar na quinta-feira com a foto às 6 e pouca da manhã de um amigo meu que faleceu em Jataí. Eu fui trabalhar na sexta-feira ouvindo pessoas que estão falecendo. Ontem nós perdemos algumas pessoas que foram colocadas nos grupos dos pastores. Mas eu quero dizer a você que perdeu e a você que não perdeu, eu creio que o meu Redentor vive e de certo Ele se levantará. Mas nós como igreja, nós temos um tripé para nós assegurarmos na palavra de Deus, na comunhão e no serviço da palavra de Deus, para que nós possamos fundamentar essas vidas, para que nós possamos levantar essas pessoas do ato de tristeza e falar, Jesus vem. Jesus vai te fortalecer, Jesus é o único caminho para você, Jesus é o que vai te dar crescimento sadio. Não procure aonde não tem palavra de Deus. Não procure ouvir pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Na internet está cheia de boas mensagens, mas na internet também está cheia de coisas perigosíssimas. Palavras que não têm fundamento bíblico e espiritual. Existem igrejas que não reconhecem o poder do Espírito Santo de Deus. Se não reconhece, como é que vai ser salva? Como é que vai ser tocada? Porque é o Espírito de Deus que faz a transformação desse homem. Quer um discipulado bonito na Bíblia? Capítulo 3 de João. Chega um príncipe dos judeus, um homem importantíssimo no contexto social daquela época, Nicodemos. Sabia muita coisa. Na hora que ele chega para conversar com Jesus, ele fala, tu és vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer essas coisas se não for do Senhor. Mas faltava o mais importante, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E como a palavra é urgente, eu falo para a igreja e para os fora da igreja. Você que está vivendo uma vida de qualquer maneira, eu estou te discipulando nessa manhã.
É necessário você nascer de novo. É necessário você voltar aos pés de Jesus. É necessário você dizer: Senhor, eu não sou nada. É necessário você fundamentar a sua vida na presença de Deus. É necessário você ter preocupação com a sua vida espiritual. Irmãos, a revista tem outros temas aqui. Ela fala de crescimento espiritual, ela fala de crescimento numérico. Crescimento numérico, se tiver qualidade, bacana. Mas se não tiver qualidade, adiantou nada. Eu quero te assegurar que o crescimento numérico virá com a verdadeira palavra. Às vezes nós temos subido nos altares da casa do Senhor e temos deixado de falar firme, pensando que vai agradar o povo. Não. João Batista, quando pregava, ele era muito duro em suas palavras. E a Bíblia diz que multidões iam atrás dele. O povo quer ouvir palavra que liberta. O povo quer ser discipulado por palavra instrutiva do seio do Senhor, da face do Senhor. E eu quero, para encerrar as minhas palavras, para você que está abatido, para você que está triste, para você que está completamente sem saber para onde vai, eu quero que você guarde uma parte do texto que eu estarei lendo do Salmo 18. Declare ao Senhor dessa forma, você que está triste: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e se agitou, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque Ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizo e em raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Eu queria que você, que está aflito, abatido e triste, declare: te amo, ó Senhor. Ó Senhor, minha força. A força que você está precisando está no Senhor. O Senhor é a minha e a sua rocha. Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o nosso rochedo. Você está precisando de lugar? Vá para os pés de Jesus. Ele é o seu refúgio. Ele é o seu escudo. Ele é meu escudo. Ele é o poder que me salva. Ele é a nossa torre alta segura. Deus abençoa. Fica na paz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus traduza para você o desejo dele com essa palavra. Deus te guarda, meu irmão. Fica com Deus.